Mas o mel também tem um índice glicêmico muito alto, né? Ele não passa por processo de refino, não tem aditivos químicos, pelo menos na teoria, não é pra ter, né? Porque o mel puro mesmo, ele cristaliza, mas ele não perde. Então vamos falar primeiro, açúcar cristal. É aquele açúcar convencional que se usa, né? Que a gente compra, é o mais barato que a gente consegue encontrar. Tem de diversas marcas no mercado, ele é mais branquinho, alguns são mais amareladinhos, né? Depende desse processo e às vezes até a questão de alguns aditivos. Ele é um açúcar mais grosso, que tem uma dificuldade maior, como a gente já falou, de diluição. Consequentemente, as massas que usam o açúcar cristal, elas tendem a ser mais secas e um pouco mais duras. Então a gente tem aí essa questão. E do ponto de vista da nutrição, o açúcar cristal, ele passou por um processo de refino que acaba tirando assim 90% das vitaminas e minerais, que não são muitos, mas que fazem a diferença quando a gente pensa aí na questão do ser mais saudável. Então ele vai tirar aí aproximadamente 90%, que é muita coisa, tá? Se o cristal já passou por esse processo de refino, que já tirou 90% das vitaminas e minerais, o refinado, ele ainda foi mais refinado ainda, né? Ele ficou mais ali fininho, ficou mais liso. E a capacidade dele de diluir é muito maior, ele se dilui com muito mais facilidade. Por isso acaba que ele deixa as receitas um pouquinho mais doces, mas também elas ficam mais úmidas. Ai, Polly, se eu pegar o açúcar cristal e refinar ele no liquidificador, dá pra usar? Super dá pra usar, mas cuidado pra você não transformar ele num pozinho muito fininho. Não é pra você pulverizar ele no liquidificador, não. Deixar ele naquele pozinho bem finíssimo. Não é isso que a gente quer. Só quero bater ele um pouquinho pra poder deixar ele mais com cara do refinado, tá bom? Então só toma cuidado com isso. Isso já vai ajudar ele a diluir com muito mais facilidade do que aqueles grãos maiores, ok? E o refinado, ele também é um pouquinho mais branquinho, certo? Se ele é mais branquinho, consequentemente é porque teve ali a adição de alguma coisa. Na maioria das vezes essa adição é de enxofre, que vai deixar ali o grão mais branco. E aí essa adição vem um pouquinho maior na questão do açúcar de confeiteiro, né? Que é um açúcar ainda mais fino, mais refinado, né? Praticamente aí um pulverizado, podemos dizer assim. E o açúcar de confeiteiro, ele é ainda mais fininho, né? Ele é assim, quase que aquele pulverizado que eu falei aqui do liquidificador. Ele é bem fininho, com diluição muito maior, né? Muito melhor. Só que, para ele não grudar ali dentro do saquinho, né? Porque os grãos estão muito finos, é acrescido ali antes dele ser empacotado amido de arroz, ou amido de milho, ou fosfato, para ele não grudar. Além do acréscimo de alguns agentes químicos, como o enxofre, para poder deixá-lo mais branquinho. Tá bom? E a gente usa o açúcar de confeiteiro, ou também conhecido como glaçúcar. Utilizamos ele em várias receitas, né? Como alguns tipos de cobertura, como glacê, né? E algumas receitas específicas aí de bolachas, biscoitos e tortas, além do preparo de chantilly e outras coberturas. Além desses, como eu disse pra vocês, a gente tem açúcar invertido, açúcar líquido, a glucose de milho, a gente tem outros açúcares, mas eu queria dar um foco em especial nesses três, que é o mais comum da gente usar na confeitaria. Olha, eu tenho açúcar light, posso usar ele também? Então, aí aqui a gente tem um pequeno probleminha. Porque o açúcar light, ele é o quê? Ele é uma junção de açúcar refinado com algum tipo de adoçante, né? Que a gente vai citar alguns daqui a pouquinho pra vocês, mas ele é essa junção. Consequentemente, a quantidade que a gente coloca na receita é menor. E essa questão de colocar uma quantidade menor na receita não é muito legal. E quando a gente for falar de adoçante, vocês vão entender o porquê. Bem, falamos aqui dos açúcares brancos, agora a gente vai falar dos açúcares, né, um pouquinho mais saudáveis, né? Primeiro deles, açúcar orgânico. Polly, qual que é a diferença do açúcar cristal pro orgânico? A única diferença é que ele continua sendo um açúcar cristal, né? Ele passou por um processo de refino também, que perdeu um pouco das suas vitaminas e minerais, mas a diferença é estar lá no processo de plantio. É um processo, né, um plantio que não teve acréscimos de agrotóxico, né? Mas assim, ai, Polly, posso usar o orgânico? Pode, mas você tá pagando mais caro para poder ter mais ou menos composição nutricional a mesma do cristal. Você pode utilizar o orgânico? Pode, mas você vai ter a mesma composição nutricional aqui do cristal. Além disso, se você vai usar o orgânico para ser mais saudável, você não concorda comigo que o seu ovo tem que ser orgânico, sua cenoura, sua farinha, seus negócios, tudo tem que ser orgânico? Porque senão, qual que é
o senso, a ideia, o negócio de usar só um ingrediente orgânico, o resto pode meter bronca lá, tem transgênico, né, com adições de agrotóxicos, etc e tal. Entendeu? Então, assim, não é aquele negócio que eu vejo o ponto de vista aqui que compensa, tá? Outros açúcares que a gente tem aqui, mascavo e demerara, são açúcares que as nutris adoram, né? Por quê? Porque o processo de refino que eles passaram é bem menor ou nulo. Por exemplo, o mascavo, ele tem um sabor muito mais marcante, que lembra ali o sabor do melado, da rapadura, não é? Ele é um açúcar bem mais úmido. E isso também depende da marca, porque depende da terra do plantio, depende de um monte de coisa, do clima. Tem alguns açúcares, né, mascavo, algumas marcas, que eles são super úmidos e super escuros. Você vê assim, até o caimento dele na vasilha, na hora que você vai colocar, é um caimento diferente. Um cheiro igualzinho da rapadura. Tem alguns, gente, que lembra até o grão do cristal. Ele é bem mais grosso e acaba que ele se torna um pouco mais seco. Então depende muito da marca. E essa questão da umidade é um ponto interessante pra gente falar. Porque pode deixar ali sua massa com uma textura um pouquinho diferente. Quando o açúcar ele é úmido demais, também pode ser um ponto. Aí você talvez tenha que mexer aí na quantidade de farinha. Se ele tiver um líquido crescido, talvez diminuir a quantidade de líquido, né? Então, Paulo, eu posso usar? Pode, mas aí você tem que lembrar que o sabor dele é bem mais forte. Dependendo da massa, ele pode sobressair, né? E a questão da cor, né? Fazer um bolo de cenoura com açúcar mascavo vai ficar uma corzinha meio de burro fugido. Aquele negócio meio que ninguém sabe o que é, né? Então, essa escolha, a gente tem que ponderar todas essas coisas. Porém, do ponto de vista da nutrição, ele tem uma qualidade nutricional muito melhor do que dos outros. Por quê? Porque ele passou por nenhum processo de refino. Zero. Então ele se torna mais saudável por essa questão. Mas o demerara, ele vem do mesmo processo do mascavo, né? Que é um processo diferente dos que a gente faz dos outros tipos de açúcar. Ele vem do mesmo processo, ele é uma secagem. E a questão dele é que ele passa por um leve processo de refino e às vezes tem também a questão de aditivos químicos, mas ele ainda mantém um pouco dos seus nutrientes, de vitaminas e minerais. Então ele ainda é um pouco mais saudável, né? Por conta do processo que veio a partir do mascavo, né? E acaba tendo um pouquinho mais de vitaminas e minerais do que os outros que passaram por um processo de refino muito maior, né? O dele é um processo de refino muito leve. Por isso que as nutris gostam bastante, porque ele tem um sabor mais ameno do que o mascavo, ainda consegue manter alguns nutrientes, né? E aí acaba se tornando um pouquinho melhor. Além desses, a gente tem também o famoso açúcar de coco. O açúcar de coco, ele, né, muitas pessoas pensam que ele vem do coco, mas ele não vem do coco. O coco é uma fruta, assim, riquíssima em gordura. Então a gente vai tirar de lá o leite, a manteiga do coco, o óleo de coco e o restinho disso daqui fica a farinha de coco. Mas o açúcar vem de outro processo, vem ali do coqueiro. Tá brincando? Então a gente tem um açúcar que ele tem um índice glicêmico menor por conta da quantidade de fibras que tem nele. Então ele tem fibras além de vitaminas e minerais. Então acaba que por isso ele, de todos os açúcares aqui, desses que a gente considera mais saudável, o que eu mais gosto realmente de utilizar é o açúcar de coco. Por essa questão de ter um índice glicêmico menor. Cabelo de boca. Então, se eu for escolher um açúcar para fazer um bolo integral, um bolo funcional, um bolo que seja mais saudável, a minha escolha, Poliana, é do açúcar de coco, porque ele não interfere tanto no sabor, ele tem um dulçor igual ao dos outros açúcares, porém, além dele ter vitaminas e minerais, ele tem um índice glicêmico menor, justamente por ele ter essa questão das fibras, que os outros não têm. Então, assim, é saudável esses dois aqui? Por quê? Porque o processo de refino é muito leve ou nulo, né? Ele tem um pouquinho de vitaminas e minerais e a questão dos aditivos químicos que não tem ou tem um pouquinho. Só que se a gente for pensar pelas vitaminas e minerais, você não concorda comigo que a gente consegue isso em outros momentos do nosso dia? Não é? Então eu prefiro pensar na questão do índice glicêmico, que é muito mais importante do que as vitaminas e minerais que tem no açúcar. Então eu posso colocar uns 3 tomatinhos assim, ó, daquele tutinho na minha salada, que eu já consigo com certeza suprir essas vitaminas e minerais do açúcar. Mas o problema, o grande vilão do açúcar não é a questão do índice glicêmico? Não é? Esse é o maior vilão, o maior problema que a gente tem nele? Então, se esse é o meu maior problema, você não concorda comigo que se eu fizer uma escolha de um açúcar que tem um índice glicêmico menor, não vai ser menos prejudicial para o meu organismo? Então, por conta disso, quando eu vou fazer um bolo que seja com essa
visão do funcional, visão do mais saudável, do bolo integral, eu sempre vou fazer a escolha pelo açúcar de coco. Ai, Polly, mas aí temos o açúcar de maçã. Sim, o açúcar de maçã, ele é algo um pouco mais novo, entre aspas, no mercado, né? Já tem alguns anos, mas ele parece que agora em 2020, 2021, que ele se tornou realmente mais conhecido. Antes a gente tinha muito falando a respeito do açúcar de beterraba, mas o açúcar de beterraba, além de ele ter uma coloração muito forte, ele também tem um sabor bem específico, né? Não é todo mundo que gosta. Eu lembro de quando eu atendia, né, na Liga de Hipertensão, onde eu fiz o meu mestrado, que eu atendia os pacientes, né, hipertensos ali que vinham indicados do Hospital das Clínicas. E eu lembro de um paciente específico que ele me falou que o médico brigou com ele porque ele estava fazendo a dieta do açúcar de beterraba. Aí eu fiquei assim, dieta do açúcar de beterraba. Gente, cuidado com o que vocês encontram na internet. Ele procurou na internet uma dieta para poder, né, ser mais saudável, e ele precisava reduzir o açúcar porque ele estava quase entrando no diabetes. E aí ele fez essa dieta do açúcar de beterraba, onde ele comia em vários momentos do dia dele farinha de beterraba, né? Porque se fosse açúcar ele não ia fazer, né? Então ele fez a dieta da farinha de beterraba. Só que farinha de beterraba e açúcar de beterraba, gente, é praticamente a mesma coisa, porque o açúcar de beterraba ele é tão fininho que parece uma farinha. Então algumas pessoas chamam de farinha, outras pessoas chamam de açúcar, enfim. E aí quando ele voltou no médico, ele estava com a glicemia, né, o açúcar no sangue dele, altíssimo. E o médico ele falou, não, mas eu tirei doce, eu não tava comendo quase nada e tal. E o médico tentando puxar ali pra ver de onde que veio, né, esse aumento. Quando ele foi ver, né, ele tava fazendo essa dieta maluca da farinha de beterraba, que nada mais é do que um açúcar. Aí se a gente fala, gente, mas é mais saudável o açúcar de beterraba, porque beterraba ali, ó, vegetal, plantinha, né? Gente, a cana de açúcar, se a gente parar pra pensar por esse ponto de vista, né, açúcar da cana de açúcar, né, vem planta. Beterraba, planta. Então, se eu pego planta por planta, deu na mesma, né? Porque ali dentro do seu organismo também vai dar na mesma, né? Então, tipo, qual essa substituição? Não consigo enxergar, mas tudo bem. Mas quando a gente fala do açúcar de maçã, a gente está falando de um açúcar que ele também tem um sabor um pouco mais neutro. Ele só tem um aroma um pouquinho mais, né, ali forte na questão da maçã, mas o sabor dele mesmo não tem um sabor forte de maçã. Ele é um sabor neutro. E aí, por ele ser feito a partir da casca da maçã, ele é rico em fibras. Então ele também vai ter o índice glicêmico menor. E além disso, ele também tem um pouco menos de calorias, né? Enquanto o açúcar normal, né, aqui a sacarose, ela tem 4 calorias por grama, o açúcar de maçã, ele vai ter aí aproximadamente, né, quase 3 calorias por grama. Então a gente tem aí metade, se eu não me engano é 2,7 para ser mais exato. Mas praticamente 3 calorias aqui por grama. Então a gente tem uma redução significativa da quantidade de calorias. Mas o que mais importa não é a questão das calorias, né? É a questão realmente do índice glicêmico. Então a gente realmente consegue ali ter uma escolha mais saudável. Mas o açúcar de maçã não é fácil de se encontrar em qualquer lugar. Então não é toda cidade que você vai ter ele por aí. E às vezes com preço acessível também. Então se você quiser fazer uma escolha mais saudável, opte por qualquer um desses dois aqui, que com certeza vai ser a melhor escolha. Ah, Polly, eu tenho o quê? O mel também, que é mais saudável, não é? Sim. Mas o mel também tem um índice glicêmico muito alto, né? Ele não passa por processo de refino, não tem aditivos químicos, pelo menos na teoria, não é pra ter, né? O mel puro, quando ele cristaliza, ele fica assim, macio, né? Mas fica mais firmezinho. Mas quando o mel não é puro, né? Ele foi adulterado, acrescido de algum aditivo, de alguma coisa, ele vai cristalizar, mas ele vai ficar todo manchado de branco, vai virar uma pedra ali, com um aspecto bem arenoso. Então se você compra um mel que ele tá desse jeito, esse mel não é puro, sinto lhe dizer. Mas é saudável? Veio das abelhinhas lá e tal, ok, não passou por processo de refino, mas ele tem um índice glicêmico alto, então tome muito cuidado ao colocar esse ingrediente na sua receita.